Na disputa entre Ucrânia e Rússia, a gente tem um impasse. Em 2014, os russos invadiram os territórios ucranianos e passaram a controlar a península da Crimeia, no extremo sul da Ucrânia, entre o Mar Negro. E separatistas pró-Rússia controlaram a região de Donetsk, no extremo leste da Ucrânia. Essas duas regiões criam um elo entre a Rússia continental, o Mar Negro e principalmente o Mar de Azov, com a Rússia tendo disputado esse mar com várias nações ao longo da história. Mas hoje, com a invasão da Ucrânia, os russos passaram a controlar praticamente todo o extremo leste ucraniano. Nesse sentido, o que está mapeado hoje é que a Rússia controla grande parte do Oblast de Kherson, Zaporizhzhia e Luhansk, além da Crimeia e Donetsk. Ou seja, eles têm controle de 5 regiões ucranianas e lutam por tantas outras, sendo principalmente Kharkiv, onde há uma presença ucraniana que avança para leste. A partir daí, podemos fazer suposições de até onde iriam os avanços russos, pois quando a Rússia invadiu a Ucrânia, disseram que principalmente o leste era a parte mais importante para a Rússia, porque era a região mais semelhante e pró-Rússia. E para ver isso, vamos dividir a Ucrânia entre leste e oeste então. Aqui no oeste, média 36% da população ucraniana fala russo, enquanto do outro lado, em média 52% fala russo. Só que quanto mais a oeste, menos russo, e quanto mais a leste, mais russo. Com o Oblast de Lviv, por exemplo, no extremo oeste, tendo apenas 2% da população falando russo. O mesmo acontece com Volyn e Ternopil, todas regiões com menos de 10% de falantes de russo. Já em Luhansk, no extremo leste, cerca de 84% fala a língua russa, ou seja, há uma grande diferença cultural entre esses extremos. Mas a grande divisão sobre a Ucrânia ocorre exatamente aqui no meio, pelo rio Dnipro, que vai do extremo norte da Ucrânia, percorrendo até o extremo sul, cortando literalmente a Ucrânia ao meio, tendo uma largura média de 1 km e 200 metros, ou seja, existe uma grande dificuldade de passar por aqui, porque existem principalmente 2 meios terrestres mais viáveis de atravessar um rio militarmente. O primeiro é o uso de barcaças, uma espécie de barca que pode levar militares e veículos em pequenas quantidades de um lado para o outro. O segundo são pontes militares provisórias. O problema é que essas pontes definitivamente não alcançam 1,2 km e são utilizadas geralmente em locais mais estreitos dos rios. E mesmo nas áreas mais estreitas do rio Dnipro, que atingem cerca de 200 metros, essas pontes não são tão viáveis pela dificuldade de se montar uma ponte destas. Mas mesmo assim, esses 2 métodos não levam em conta outro fator: as pontes já construídas sob o rio Dnipro e como elas ajudam e dificultam o avanço russo. Um grande exemplo foi a Batalha de Kherson, uma cidade dividida pelo rio Dnipro, que conecta 2 partes do Oblast de Kherson. E essencialmente apenas 3 pontes ligam as regiões. E quando os russos estavam avançando sobre a cidade, o grande problema era atacar por 3 linhas tão limitadas e constantemente atacadas. Ou seja, há uma grande dificuldade de avançar para além do rio Dnipro. Então, agora que entendemos a dificuldade sobre o rio Dnipro e a divisão cultural entre Ucrânia Oeste e Ucrânia Leste, até onde exatamente os russos podem ir? Bom, logicamente os russos sabem que não irão ter apoio na região oeste, então é provável que tentem avançar até os limites do rio Dnipro. Isso, pelo menos na região central da Ucrânia até o norte. Porque na região sul a questão é diferente, porque aqui a Ucrânia possui acesso ao Mar Negro, onde possui o importante porto de Odessa e o seu acesso marítimo. Então é provável que os russos tenham ambições de avançar sobre todo o sul da Ucrânia, possivelmente controlando o Oblast de Kherson, parte do Oblast de Mykolaiv e parte do Oblast de Odessa. E talvez poderíamos supor, e apenas supor, que o possível cenário perfeito para a Rússia fosse este: controlando todo o nordeste da Ucrânia, o leste do Dnipro e retirar a presença ucraniana sobre o Mar Negro, controlando cerca de 40% do território do país. Dessa forma, traria para si grande parte da cultura russa presente na Ucrânia e tomar as regiões mais estratégicas do país. E pensando nisso, baseado na história, os rios sempre dividiram grandes nações que se enfrentaram e prejudicaram o avanço de tantas outras. Dado que durante a Grande Guerra algo semelhante aconteceu com os alemães, que estavam posicionados a leste do rio Reno.
E por existir essa barreira geográfica, não tinham grandes temores de uma invasão por ali. E foi aí que os aliados utilizaram barcaças para atravessar o Reno e surpreender os alemães, com 4 divisões americanas atravessando o rio em menos de 48 horas. Mas só fizeram isso porque precisavam, inevitavelmente, avançar sobre a Alemanha e sabiam das dificuldades de avançar um rio em meio à guerra. E esse foi só um dos exemplos das dificuldades destas barreiras geográficas. Mas ainda assim, esse caso da Segunda Guerra é bem diferente do que acontece na Rússia, pois os russos não precisam, inevitavelmente, avançar para além do Dnipro, mais a oeste. Mas até o momento, os avanços russos estão muito longe do Dnipro, e é difícil delimitar qualquer coisa. Mas o Dnipro pode ser considerado o grande elo entre o possível fim da guerra. Mas as ambições russas, obviamente, são desconhecidas, e tudo isto são apenas suposições.